Imagina só, século XIX, você é gago e epilético, filho de uma portuguesa e um negro alforriado, de origem humilde, e mesmo assim consegue driblar as barreiras da sociedade e ascender ao ponto de ser reconhecido como gênio em vida. Parece até roteiro de filme, né? Mas essa é a história do autor mais importante da literatura nacional, nosso querido Machado de Assis. Com seu estilo crítico, marcado pela ironia fina e pelo humor ácido, Machado escreveu diversas obras que se tornariam clássicos. Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas são apenas alguns títulos que, se você ainda não leu, certamente ouviu falar, especialmente na época da escola. Além de vasta, a obra de Machado é rica, já que ele escreveu em diversos gêneros. Durante a carreira, escreveu obras para todos os estilos, desde peças de teatro até poesias, mas foi na prosa que o autor atingiu seu ponto mais alto, sendo o gênero dos seus maiores contos e romances. E no episódio de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais da história desse escritor, ainda considerado o maior nome da literatura brasileira. Carioca da Gema, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no centro do Rio de Janeiro, em 1839. A região onde morava a família do escritor era propriedade da Dona Maria José Pereira, esposa falecida do senador Bento Barroso Pereira. Durante a infância, o autor costumava frequentar a casa da viúva, que posteriormente se tornou sua madrinha. Lá, Machado tinha contato direto com pessoas da alta sociedade, políticos e membros da corte. Então, impressionado com o lifestyle das pessoas que observava na casa da viúva, o autor desenvolveu um forte interesse em escrever sobre a vida da elite. Naquela época, o acesso à educação estava restrito às pessoas com maior poder aquisitivo. Mas apesar da origem humilde, tanto o pai quanto a mãe de Machado eram letrados. Assim, ele aprendeu a ler e escrever dentro de casa, contando também com o apoio da sua madrinha. Apesar disso, as condições físicas da casa eram precárias, expondo sua família a doenças comuns naquela época, como o sarampo e a cólera. Foi assim que, em 1845, o pequeno Machado perdeu a irmã e, quando completou 9 anos, perdeu também a mãe, Maria Leopoldina, vítima de tuberculose. Após a morte da mãe, o escritor e seu pai foram morar no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Machado frequentou a escola por curtos períodos, porém, a maior parte de seu conhecimento veio através da leitura. O autor era um leitor assíduo, praticamente autodidata. Para termos uma noção de sua inteligência, mais pra frente ele vai aprender alemão e grego estudando sozinho. Isso mesmo que você ouviu, ele aprendeu a falar alemão e grego no século XIX sozinho. Em 1854, quando Machado já era adolescente, seu pai se casou com Maria Inês, uma doceira. Por vender seus doces dentro de uma escola exclusiva para meninas, a madrasta do autor conseguiu um acordo para que ele participasse das aulas. Porém, com uma condição: ele deveria manter distância das alunas. Durante as aulas, Machado era esnobado e ignorado pelas alunas e professores. Assim sentiu, não pela primeira vez, mas com maior intensidade, o peso da diferença de classes entre ele e seus colegas. Apesar do sofrimento, um leitor voraz como ele não deixaria passar a oportunidade de pegar emprestado na biblioteca da escola todos os livros que ele não tinha dinheiro para comprar. Na mesma época, Machado começou a frequentar todas as noites a confeitaria onde sua madrasta trabalhava. Foi lá que ele teve o primeiro contato com a língua francesa através de um funcionário do estabelecimento. É isso mesmo, foi dessa forma inusitada que o jovem aprendeu a falar francês, tendo aulas particulares com um padeiro. Mais pra frente, Assis sai dessa escola e começa a ter aulas particulares de latim, com o padre Silveira Sarmento. Nesse momento, o autor começa a se interessar por estudar teologia e cultiva uma forte conexão com o catolicismo. No futuro, mesmo afastado da religião, essa relação com o cristianismo vai exercer influência na maneira como Machado abordará certos temas em seus textos.
Para entendermos como Machado ascendeu socialmente, precisamos conhecer as conexões que ele fez durante o caminho. Apesar de suas habilidades extraordinárias na escrita, o autor não chegaria tão longe sem o famoso networking, ou seja, a habilidade para construir redes de contatos. Um exemplo é Francisco de Paula Brito, pioneiro da imprensa negra no Brasil e proprietário da livraria Loja do Canto. Ele foi um contato muito importante na trajetória de Machado, reunindo em seu estabelecimento grandes nomes da literatura, como Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio Almeida. Machado e Paula Brito se conheceram em 1845 e logo se tornaram amigos e começaram a trabalhar juntos. Já no ano seguinte, o editor publicou no jornal A Marmota o primeiro trabalho literário de Machado, o poema Ela. Seus olhos que brilham tanto, que prendem tão doce encanto, que empreendem um casto amor, onde com rara beleza se esmerou a natureza, com meiguice e com primor. Além disso, Machado fez parte da Sociedade Petalógica, uma iniciativa de Paula Brito para combater as notícias falsas da época. Os membros do movimento ironizavam o que hoje é chamado de fake news, com sarcasmo e humor ácido. O autor continuou, então, publicando no jornal A Marmota e cultivando conexões com os frequentadores da livraria. Em 1856, ele entrou para a imprensa oficial como aprendiz de tipógrafo. Porém, não era um bom funcionário, matava as horas de trabalho para ficar lendo livros. Curiosamente, ao invés de aplicar uma punição, seu chefe decidiu investir no mau funcionário e apresentou Machado para 3 jornalistas importantes, Francisco Otaviano, Pedro Luiz e Quintino Bocaiúva. Essas conexões foram fundamentais para que ele ingressasse no Correio Mercantil em 1858, como revisor de provas. Pedro e Francisco eram diretores do jornal. Dessa maneira, com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, capital política e artística do Império. Em 1860, o até então revisor de provas foi chamado por Quintino Bocaiúva para trabalhar na redação do Diário do Rio de Janeiro. Lá, além de escrever sobre todos os assuntos e manter uma coluna de crítica literária, Machado tornou-se representante do jornal no Senado. 4 anos depois, ele lançou seu primeiro livro, Crisálidas, uma coletânea de seus poemas. Em 1867, foi reconhecido por Dom Pedro II por seus serviços prestados às letras nacionais e foi nomeado Cavaleiro da Ordem da Rosa. Aqui, Machado já fazia parte da elite carioca, com aproximadamente 30 anos. No ano seguinte, conheceu o amor de sua vida, a mulher com quem dividiria todos os momentos daí em diante, Carolina Xavier de Novaes. Sua futura esposa era portuguesa e também apaixonada por literatura. Carolina era enfermeira e ajudou Machado com seus problemas de saúde. A conexão do casal foi tão forte que em apenas 1 ano eles se casaram. Mas talvez naquela época isso não fosse incomum, então não vamos acusar Machadinho de ser um emocionado. A partir daí, as publicações do autor se tornaram mais recorrentes. Em 1870, lançou seu primeiro livro de contos, O Contos Fluminense. Em 1872, Ressurreição, a obra que marca o início de sua fase romancista. Esses livros foram super importantes para consolidar a carreira literária de Machado e mostrar ao mundo a sua maestria na escrita. Os textos do autor se destacavam dos demais pelas leituras diretas, com descrições curtas e foco nas questões psicológicas dos personagens, diferente dos outros escritores da época. O José de Alencar, por exemplo, colega de Machado, é muito conhecido por fazer longas descrições em seus trabalhos, como nós falamos no primeiro episódio da nossa série. Antes de publicar seus maiores clássicos, Machado já era considerado um grande expoente literário. Para termos uma dimensão de sua relevância, em 1873 ele foi capa do Arquivo Contemporâneo ao lado de José de Alencar, o maior romancista do Brasil. Em 1881, Machado inicia sua fase realista e lança uma sequência de obras-primas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Essa trilogia inaugura o realismo brasileiro, explorando os temas de forma mais profunda, com imersão nas questões psicológicas dos personagens e suas crises existenciais. Machado também fundou, em 1896, a Academia Brasileira de Letras, ao lado de outros intelectuais. Foi presidente e cadeira número 23 na ABL até seus últimos dias. Para você ter uma noção da importância do autor, a academia também era conhecida como Casa do Machado de Assis. E até hoje há uma estátua de bronze do escritor na entrada do prédio. Em 1904, Carolina Xavier faleceu e o autor começou a apresentar sintomas de depressão profunda.
Depois desse incidente, Machado raramente saía de casa e sua saúde começou a piorar. Em homenagem à sua falecida esposa, escreveu o poema A Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida e no recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados, da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa separado. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908 e seu velório contou com a presença das maiores personalidades do país. Rui Barbosa, um dos juristas mais aplaudidos da época, fez o discurso de despedida com elogios ao homem e ao escritor. O corpo foi levado em uma carreata do Arsenal de Guerra, só destinada a grandes personalidades, em um longo cortejo fúnebre que foi da Academia, no centro, até o cemitério São João Batista, em Botafogo, onde foi enterrado. Machado de Assis foi um verdadeiro mestre das palavras. Ele conseguia desenrolar em todos os gêneros que você imaginar, mas seu carro-chefe eram os contos e romances. Para além das questões técnicas, as obras do autor foram atemporais, de maneira que suas críticas fazem sentido até os dias de hoje. A professora de língua portuguesa e literatura brasileira do Cefet RJ, Mariana Lima, demonstra como Machado de Assis abordou questões muito atuais. Quando eu comecei, eu estudei muito as crônicas dele. E quando eu comecei a estudar, eu morria de rir. Eu estava na biblioteca do CCBB e eu me prendia, assim, para não perturbar os outros, porque eu ficava com vontade de gargalhar, porque parecia que tudo tinha sido escrito na véspera. Era exatamente o mesmo Brasil. Tinha uma crônica, por exemplo, que ele falava que quando ele, bem do inicinho da carreira, que ele frequentava as sessões da Câmara, né, dos vereadores. E aí ele dizia assim, eu fico confuso, eu nunca sei a hora de aplaudir. Com muita frequência, eu aplaudo os lados contrários. E aí essa questão, né, de como, às vezes, uma indistinção da política ainda está presente. Particularmente agora, nos últimos anos, isso mudou um pouco, né, por causa da polarização. Sim. Mas diversas outras características, assim, da sociedade, né, para além da dinâmica política propriamente, ainda valem. As questões do racismo, sim, as questões psicológicas. Ele está falando muito disso, né, de como, às vezes, o que parece muito diferente, na verdade, não é. Então, também, dependendo do ponto de vista, né, como você olha para a política hoje, algumas pessoas podem concordar com essa visão. Mas é isso, assim, é muito para além do quadro político. Eu acho que ele foi muito sagaz na análise da política no Brasil e muita coisa ainda vale, mas para além disso, assim, né, a visão de sociedade brasileira, principalmente, né, das permanências, isso é o que vai ficar atual por muito tempo aí. A forma com que Machado escrevia seus textos também era inovadora. Técnicas como a quebra da quarta parede e o narrador não confiável já faziam parte de seus textos. A Mariana Lima nos explica. Alguns autores ingleses, né, principalmente, tinham muito essa técnica, que é uma técnica, inclusive, um pouco do ensaio, né, da escrita ensaística. Então, ele já, esse diálogo com o leitor, né, um texto muito reflexivo. Sim, sim. Então, isso está muito presente no Memórias Póstumas e o Machado traz, por isso que eu estou dizendo, né, ele vai inaugurar aqui pra gente uma tradição, mas não é necessariamente que ele invente. O que ele inventa é essa mistura particular, me parece, né, de pegar todos esses gêneros e quando ele mistura com a matéria brasileira, quando ele devolve, digamos, isso para o mundo, isso já traz uma perturbação, sim, né, para o sistema literário mundial, porque é isso, é uma modernidade vinda da periferia e que já vem com essas novidades, né, desse olhar muito perspicaz de um rapaz, como eu falei, cria de favela, sim, né, sim, que nasceu da periferia, né, ele está na periferia do capitalismo, mas que consegue enxergar, então, muitas dinâmicas do homem em geral, né, aquela questão do local e universal, né, sim, que ele vai trazer, com um olhar muito rico que, às vezes, nas literaturas centrais você não tinha. Para entendermos melhor a literatura de Machado, vamos dividir sua obra em duas fases, a romântica e a realista. Machado começou a escrever durante o período romântico, por isso seus primeiros trabalhos ainda trazem marcas desse movimento literário, como mistérios durante a trama, finais felizes ou trágicos e uma narrativa mais linear. Mesmo assim, suas primeiras publicações já traziam na linguagem um diferencial,
Quando comparamos as descrições do autor com outros escritores da época, a diferença fica nítida. Enquanto José de Alencar, por exemplo, gastaria 3 páginas para descrever um tucano, Machado simplesmente escrevia um tucano. Isso fica claro na seguinte passagem do conto O Alienista. Itaguaí era então uma vila como outra qualquer, com a sua câmara, a sua cadeia, os seus juízes, os seus padres, os seus militares, os seus boticários, os seus advogados, os seus alfaiates, os seus marceneiros, etc. Tinha também os seus loucos, como todas as vilas e cidades, desde que o mundo é mundo. Durante a descrição da cena não há muito detalhamento sobre Itaguaí. Ela é apenas uma vila como outra qualquer. Outro autor da época poderia gastar 5 páginas somente para descrever o sol que batia na vila de Itaguaí. Outro diferencial eram seus personagens, movidos não apenas pelo amor, mas também pela ambição e pelos seus interesses. São dessa fase os romances Ressurreição, Yaya Garcia, Helena e A Mão e a Lua. Machado de Assis é o pioneiro do realismo no Brasil, estreando o movimento com Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma autobiografia ficcional em que o personagem principal conta sua história após a morte. A partir desse momento, os textos do autor vão se tornando carregados de ironias e visões céticas da sociedade, como nessa passagem de Memórias. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Já em Dom Casmurro, Bentinho suspeita de uma possível traição de Capitu com seu amigo Escobar. O pessimismo e a desconfiança do personagem ficam claros nessa passagem. Escobar, depois de muito brincar, entregou o menino à mãe. Os dedos deles tocaram-se e Capitu não tirou logo a mão. Não, de certo não tirou logo a mão, ou tirou. Agora já não sei bem, mas naquele tempo pareceu-me que ficaram assim um instante mais do que o necessário. A professora do Cefet, Mariana Lima, considera a ironia do Machado a sua principal característica literária. Mas talvez a mais forte seja a ironia. Sim, é muito difícil, inclusive, em alguns, quando ele pesa a mão da ironia, fica muito difícil da gente entender, inclusive, para onde está indo a crítica, né? O que é que ele está querendo dizer, afinal de contas. Então, para mim, a ironia continua sendo a característica mais desafiadora, né, da leitura do Machado. Mas são várias, né? Tem a questão da metalinguagem, né? Esse olhar crítico, um olhar para o Brasil da época, né? Muito crítico. Voltando à questão das relações de raça, quando as pessoas dizem que ele se eximiu, que ele não falava, não é verdade. Isso atravessa a obra dele, porém, justamente por conta do tom dele, que era muito irônico, né, muito sutil, ele não vai ter o tom de um Lima Barreto, tom mais apaixonado, nem de pegando um autor anterior, o Castro Alves, né? Então, autores que vão denunciar os males do Brasil, principalmente falando do racismo, com um tom apaixonado. E isso ele não vai fazer com certeza, mas não quer dizer que ele não esteja falando e nem que essa crítica não esteja lá, ela está lá. Mesmo com muitas dúvidas sobre o comportamento humano e traços pessimistas, as obras do autor não são bad vibes. Pelo contrário, possuem humor ácido, com bastante sarcasmo. Apesar de profundos, os questionamentos ressoam no leitor de maneira leve. As digressões na narrativa também eram comuns no texto do Machado. Durante seu período mais realista, suas histórias não eram contadas de forma linear, mas em zigue-zague. Além disso, o autor também costumava quebrar a quarta parede e interagir com o leitor. Como exemplo disso, temos a seguinte passagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E agora sinto que se alguma dama tem seguido essas páginas, feche o livro e não lê as restantes. Ou quando ele simplesmente dedicou um capítulo inteiro para possíveis críticos que lessem o texto, ainda em Memórias Póstumas. Meu caro crítico, quero dizer sim que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus, é preciso explicar tudo. Outra característica marcante das obras de Machado são os capítulos curtos. Enquanto outros autores gastavam páginas e páginas para finalizar um capítulo, Machadinho às vezes não gastava nem 3 linhas. O capítulo que ele dedicou aos críticos, por exemplo, não ocupou nem metade da folha. Os principais romances do período realista de Machado são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, seu último romance. Os textos do escritor foram icônicos ao ponto de serem traduzidos para a linguagem do cinema, em forma de audiovisual. Memórias Póstumas, por exemplo, foi relido pelo diretor André Klotzel em 2001. O filme é protagonizado por Reginaldo Faria e tem as participações da atriz Sônia Braga e do ator Marcos Caruso. Já o texto de Dom Casmurro recebeu diversas adaptações, dentre elas Capitu e o Capítulo,
pelo Júlio Bressani, e Dom, por Moacir Góes. Ambas se propõem a trazer outras perspectivas para a história. Na primeira, há uma ênfase no romance entre Capitu e Bentinho, enquanto na segunda, Moacir traz o romance de Machado para os tempos atuais, desenvolvendo como seriam as questões do casal nos dias de hoje. E agora, vamos trazer algumas curiosidades sobre o Machado de Assis. Desde sua morte, não faltaram tentativas de embranquecer o autor, mas é preciso dizer que estamos falando de um escritor negro, filho de pai alforriado, que ascendeu socialmente durante um período escravocrata. Em seu pontuário de óbito, por exemplo, foi registrado como branco, ao invés de preto ou pardo. Além disso, segundo a Faculdade Zumbi dos Palmares, a imagem do Machado tem sido apresentada de forma distorcida pela mídia, ano após ano, reduzindo suas características negras. A fim de reverter esse cenário, surgiu em 2019 o movimento Machado de Assis Real, encabeçado pela Faculdade Zumbi dos Palmares. Eles recriaram, por exemplo, a foto clássica em que o autor olha para a esquerda, usando terno, gravata e óculos, mas com seus traços negros em destaque. O objetivo da instituição é substituir as fotos em que o Machado foi embranquecido pela nova, destacando seus traços originais. Machado de Assis também foi um enxadrista profissional. Além de citar o jogo em suas obras, o autor chegou a liderar torneios profissionais de xadrez, competindo até 1880, quando, até onde sabemos, ele teria largado o esporte. O autor começou a se envolver com xadrez próximo dos 30 anos de idade, mas logo o hobby se tornou algo mais sério. Entre 1877 e 1880, Machado participou de diversas reuniões em clubes de xadrez, onde resolvia e criava seus próprios enigmas. Além disso, ele foi o primeiro brasileiro a publicar um enigma de xadrez em uma revista para ser resolvido pelos leitores. Agora vamos para uma fofoca dos bastidores. Os mais próximos de Machado afirmavam que ele era um cara bastante reservado. Porém, há alguns rumores de que o autor não seria tão tímido assim. O escritor Humberto de Campos chegou a escrever que Machado seria o pai biológico de Mário de Alencar, filho de José de Alencar. O colunista da Folha, Carlos Heitor Cuni, sugeriu que Dom Casmurro teria sido baseado em fatos reais. Assim, Capitu seria Georgina, esposa de Alencar, Machado, Escobar e José, Bentinho. Os indícios desse triângulo amoroso seriam a proximidade entre os romancistas e a relação de Mário de Alencar com Machado após a morte de José de Alencar. Em diversas cartas, fica claro um tratamento de paternidade entre eles. Porém, isso são apenas uns rumores que atiçam a mente dos fãs dos romancistas. Afinal, não seria fácil escrever uma biografia completa de uma pessoa tão reservada quanto Machado. E aí, você conhecia a história de Machado de Assis? Para descobrir o que está por trás da vida e da obra dos grandes escritores do Brasil, não deixe de seguir o perfil do Audiolab aqui no Spotify e também não deixe de curtir esse episódio. Assim, a gente vai poder alcançar ainda mais pessoas interessadas em conhecer melhor a literatura nacional. Esse episódio é mais uma produção do Audiolab, o laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Conta com a produção e apresentação de Lucas Weitzel e Léo Puglia. Coordenação acadêmica de Felipe Mostaro, coordenação de jornalismo de Gisele Sobral e edição final de Ramon Lemes. Ah, e se eu fosse você, eu não perderia o próximo episódio. Nós vamos falar sobre Lima Barreto, então já pode se preparar porque o episódio vai vir quente.